Acho que dá para começar, né, com esse momento, tivemos em esses 10 minutos. Então, me apresentar, meu nome é Mariana, eu sou gastroenterologista, sou preceptora do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Geral de Fortaleza e faço ambulatório lá de doenças intestinais. Hoje a gente vai ter duas aulas, uma de constipação, a aula foi em torno de 45 minutos, 50, aí a gente tem um intervalozinho de 15 minutos e já emenda para a segunda, pode ser? Está mais cedo. A gente vai começar com a aula de constipação. Eu queria saber mais ou menos o que vocês sabem de constipação. Então, o que vocês acham que está correto aqui? Pode ter mais de um item certo, tá? A constipação intestinal é mais prevalente em homens jovens. A colonoscopia é um exame indicado na abordagem inicial da maioria dos pacientes com constipação. Medidas dietéticas e comportamentais, como dieta rica em fibras, aumento da ingesta hídrica e prática de atividade física regular, são ineficazes e desnecessárias na terapêutica da constipação. Os laxantes irritantes apresentam ação rápida, porém seu uso crônico pode levar a desmotilidade colônica e melanose cólica. Em pacientes com constipação sem resposta ao tratamento inicial, o enema-opaco é o exame indicado para diferenciar trânsito lento de desordens no assoalho pélvico. Sabem nem o que é isso, não sabem? Vou passar aqui a frequência, no final eu vou chamar aqui algumas pessoas para responderem as perguntinhas que tem na aula, tá? Não tem problema se errar. Esse é o roteiro da nossa aula, certo? A gente vai falar um pouco da definição, fator de risco, fisiopatologia, classificação, diagnóstico diferencial, monoclínico, abordagem diagnóstico e tratamento. Primeiro, é importante a gente tentar entender o que é constipação, né? Muitas vezes o paciente acha que é constipado e não é constipado. E às vezes o paciente acha que tem um hábito intestinal normal e não tem um hábito intestinal normal. Então, você perguntar como é que funciona o seu intestino funciona normal, o paciente fala sim, mas aí você tem que perguntar, mas como é? Quantas vezes por semana, por dia, você evacua? Porque o que acontece aqui, por exemplo, tem paciente que tem diarreia crônica e ele diz que o intestino dele é normal, porque sempre foi daquele jeito. Então, você sempre tem que perguntar ativamente, tá? Aqui eu coloquei duas situações de um paciente que evacua 3 vezes na semana, faz bem formada sem esforço, e outro que evacua todos os dias, porém em pequena quantidade, faz ressecáveis. Algum deles tem constipação, além deles tem constipação. O 2 é constipado. O 1. Tudo bem, evacuar só 3 vezes na semana? Bem. Então, o que é o hábito intestinal normal? Então, eu coloquei aqui algumas situações, né? Um paciente que, como a gente viu, evacua só 3 vezes na semana, outro que evacua até 3 vezes ao dia, e outro que evacua 1 vez por dia, todos os dias da semana. Isso só, a frequência, ela não é suficiente para a gente definir a constipação, tá? Então, a gente precisa saber se as fezes são bem formadas, se faz esforço, né? Então, se for só 3 vezes na semana, mas as fezes forem bem formadas, sem necessidade de esforço, então o paciente não é constipado, tá? Se for 3 vezes ao dia, mas também fezes bem formadas, esse paciente também não tem diarreia. E o paciente pode evacuar todos os dias, mas se as fezes em pequena quantidade, em ciclos, precisando colocar força, então esse paciente é constipado. Então, o que é o hábito intestinal normal? Ele varia de 3 vezes na semana até 3 vezes ao dia, fezes bem formadas, semi-sólidas
a gente usa a escala de fezes de Bristol. Então, normal é o tipo 3 e tipo 4. 1 e 2 é constipação, e 5, 6 e 7 é diarreia. Então, no vácuo intestinal normal, a gente não tem esforço, não tem sensação de esvaziamento incompleto. O paciente termina de evacuar e acha que ainda ficou fezes para eliminar. Então, qual é a definição? É a dificuldade na passagem das fezes ou baixa frequência dos movimentos, geralmente acompanhada de esforço ou sensação de evacuação incompleta. Então, o que a gente vai perguntar, né, para esse paciente? Sobre esforço, se tem necessidade de manobra manual, tem paciente que precisa colocar o dedo para tirar as fezes. Tem paciente que fica um mês sem pegar. Então, tudo isso tem que ser perguntado, né? Se tem distensão também. E com relação aos fatores de risco, quem vocês acham que é mais constipado, homem ou mulher? Mulher. Idade influencia? Como? Acima de 60 anos é fator de risco para constipação. Tem algum remédio que você tem que perguntar ativamente para o paciente que é constipado? Opioide. E mais? Anti-inflamatório, gente, que é muito comum de anti-inflamatório, diuréticos, né, principalmente hidroclorotiazida, anticonvulsivante, o sedentarismo, a dieta que é pobre em fibra e também rica em massa, o nível socioeconômico e educacional mais baixo é fator de risco também, e outros fatores. Paciente depressivo tem mais constipação, que já sofreu abuso físico, também tem mais constipação. Como é que funciona a fisiologia dos cólons do reto do ânus? Então, os cólons, eles são responsáveis pela absorção de água, de sais e por transportar as fezes até o reto. Então, quando você se alimenta, quando entra comida no intestino delgado, esse é o principal estímulo que manda o cólon se contrair. Então, é o que a gente chama de reflexo gastrocólico. Tem gente que quando come, vai defecar, certo? Isso não é patológico. E aí, você vai ter uma contração de alta amplitude que vai se propagar, né, na musculatura lisa do cólon. E esse peristaltismo, ele é dependente da serotonina. Aí as fezes chegaram lá no sigmoide. Aí, por propulsão, elas vão para a ampola retal. Aumenta a pressão no reto, distende a parede do reto e vai um reflexo do plexo nervoso entérico, relaxando o esfíncter interno do ânus. Isso aqui é o reflexo reto-anal. E daí vão vir ondas peristálticas intensas no colo descendente e sigmoide e também contração involuntária da parede abdominal. Isso é o paciente defeito. Mas o que acontece se você decide que não vai evacuar naquela hora? Então, o reflexo do plexo nervoso entérico é interrompido. Você vai ter a contração instantânea da musculatura estriada do ânus, que é o esfíncter externo, que ele é voluntário. As fezes vão voltar para o sigmoide. E o esfíncter anal interno vai voltar para o seu tônus de repouso. Por que é importante isso aqui? Porque a partir do momento que o paciente não obedece o reflexo evacuatório, ele vai perdendo a sensibilidade dessa região e do reflexo, e ele vai ficando cada vez mais constipado, porque ele passa a não perceber que as fezes estão lá no reto. Então, vai piorando a constipação. A constipação, ela é caracterizada, classificada como primária e secundária. A constipação mais importante é a do trânsito normal, que a maioria dos pacientes. Dentro dela está a constipação funcional e a síndrome do intestino irritável de forma constipante. Dentro dessa primária, que quer dizer o que? A primária é o paciente que não tem nenhuma doença
doença orgânica, nem é uma medicação que está fazendo ele ter a constipação. Então, aí a gente pode ter os distúrbios funcionais da defecação. Isso aqui vai cair na prova de vocês, viu? Prestem atenção. Dentro dos distúrbios funcionais vai ter a disfunção do assoalho pélvico. Aí a gente pode ter a constipação de trânsito lento e o trânsito normal. Então eu vou explicar cada um. O que é a constipação de trânsito normal? É o paciente que não tem muita sensibilidade na região anoretal e ele tem uma percepção alterada da evacuação. A grande parte dos pacientes estão aqui dentro. A inércia colônica, que é o mesmo trânsito lento. O problema é que as fezes demoram muito tempo no cólon para chegar até o sigmoide. E as desordens da defecação, que é a disfunção do assoalho pélvico, o problema é a passagem das fezes do reto para o exterior. Então, as fezes passam normalmente pelo intestino e quando chega lá no reto, você tem um problema de relaxamento do esfíncter ou do músculo pubo retal. Aqui é um esquemazinho, está aparecendo a seta aí? Esse aqui é o músculo pubo retal. Então a gente viu que quando as fezes chegam aqui no reto, é para ter um relaxamento desse músculo. E tem paciente que não consegue fazer esse relaxamento. Ele não consegue defecar, e a gente chama isso aqui de obstrução de saída, ou anismo, ou disfunção do assoalho pélvico. Então, a funcional ou primária é essa que tem essas três classificações, né, de trânsito lento, obstrução de saída e trânsito normal, que é a mesma funcional ou primária, que você não acha uma causa física subjacente, ou ela pode ser orgânica, que é secundária a alguma doença ou alguma medicação hormonal. O que acontece na funcional primária? Normalmente é uma dieta inadequada, não obedecer o reflexo evacuatório, um horário inconstante para evacuar. E na orgânica você tem normalmente alguma pista na história que vai falar a favor de ser orgânica, são pacientes mais idosos, ela progride mais rapidamente, pode ter sinal de alarme, tá? Vocês conseguem me dizer alguma causa de constipação secundária? Estamos no março azul, né? Que é o março azul. Prevenção, câncer de cólon. Principalmente paciente idoso, que aparece com uma constipação recente, a gente tem que pensar em câncer de cólon, certo? Então, os tumores de cólon sempre tem que ser pensados. Endometriose, fissura anal, doença inflamatória intestinal, medicamentos, como a gente já falou, certo? Hipotireoidismo também pode causar, distúrbios do cálcio, neuropatias, principalmente Parkinson e outras condições, né, inclusive doença de Chagas, e também a própria imobilidade. Quanto menos exercício, quanto mais restrito ao leito, mais constipação. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Roma 4. O Roma 4, ele é um consenso só para as doenças funcionais do trato gastrointestinal. Então, ele tem vários critérios de diagnóstico. É meio chato, é uma coisa bem de decorar mesmo. Todas as doenças funcionais têm os critérios de Roma. Aí já teve o Roma 1, Roma 2, Roma 3 e agora está no 4. Aí vocês nem vão atrás de saber o que é os outros Roma não, porque o que está valendo agora é o 4. Primeiro de tudo, nenhuma causa física subjacente é encontrada. Todos os critérios de Roma, ele começa com o critério tempo. Então, é uma doença que já vem há algum tempo. Se o paciente está constipado de um mês para cá, você não vai pensar em doença funcional. Os critérios de Roma é para doença funcional. Vocês sabem o que é uma doença funcional? Funcional é que não é orgânica. Em
geral, você não tem nenhuma doença associada, você não tem nenhuma inflamação da mucosa, você não tem nenhum tumor, você não tem nenhuma medicação. Ela tem mais a ver com hábitos de vida, com o eixo cérebro-intestino, tá? Então ela não é uma doença orgânica. Então o paciente tem que ter constipação há pelo menos 6 meses e nos últimos 3 meses tem que ter os critérios, que eu vou dizer agora. Então tem que ter 2 ou mais desses critérios, que a gente já falou aqui. Esforço, as fezes irregulares ou duras, que é o Bristol 1 ou 2. Muitas vezes eu mostro, inclusive, a foto da escala de Bristol para o paciente escolher, certo? E aí, desses critérios primeiros aí, manobra manual, sensação de evacuação incompleta, servidura, esforço, isso aí tem que ter em mais de 1/4 das defecações. Isso aqui é só decorado mesmo, tá? E o outro critério é menos de 3 evacuações espontâneas por semana. Então, desses todos, a gente precisa de 2. Então, se o paciente evacua todos os dias, mas tem esforço, tem fezes duras, ele é constipado, tá? Os critérios associados, tem as fezes soltas, raramente estão presentes em uso de laxantes, e não tem critério para síndrome do intestino irritável. A gente sabe que existe a síndrome do intestino irritável, forma constipante. Qual é a diferença dela com o intestino irritável? A diferença é que na constipação você não tem dor e na síndrome do intestino irritável, forma constipante, você tem dor. Essa é a única diferença. Então, se o paciente é constipado, você pergunta, você tem dor na barriga? Não tem. Então, você vai dizer que ele tem constipação. Se ele tiver dor, você vai dizer que ele tem síndrome do intestino irritável, forma constipante. Então, no intestino irritável, você tem mais uma hipersensibilidade do colo, por isso que você tem dor. E na constipação é uma hipossensibilidade do reto. Então, na história clínica, esse trabalho, ele mostrou que os sintomas mais frequentes do paciente constipado são esforço e fezes duras, certo? Menos de 3 evacuações por semana foi o sintoma menos frequente. Então, tudo isso tem que ser perguntado, não esquecer de perguntar pelo uso de medicações, pelo estilo de vida, pela dieta. A gente está numa era que as pessoas querem tudo com muita facilidade, né? Não quer fazer exercício, não quer comer comida com fibra, quer comer pizza, quer comer macarrão e quer defecar normal. Então, você mudar o estilo de vida é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas é muito importante no tratamento da constipação. E sempre pesquisar também os sinais de alarme. Se tem massa palpável, abdominal, perda de peso, toque retal alterado. Normalmente a gente nem precisa tanto de avaliação laboratorial. Em alguns casos a gente viu, né, que o hipotiroidismo pode dar constipação, hipercalcemia pode dar constipação. Então, em alguns pacientes a gente acaba pedindo essa avaliação básica. Se o paciente tiver epidemiologia para a doença de Chagas, você vai pedir uma sorologia para Chagas também. Normalmente a constipação da doença de Chagas ela é muito importante. O paciente fica 1 mês sem evacuar. A gente nem sabe como é que cabe tantas fezes dentro do colo. Quando é que a gente vai pedir a colonoscopia? Paciente com mais de 45 anos, constipação de início recente, sangramento, história familiar de câncer, perda de peso, anemia. Então, esses aqui são sinais de alarme. Teve sinal de alarme, tem que pedir colonoscopia. Outro exame importante é o tempo de trânsito colônico. No tempo de trânsito colônico, o paciente toma um comprimido que tem várias argolinhas radiopacas. Aí você faz um raio-x de abdômen no 5º e no 7º dia. No 7º dia não vai ter mais nenhuma argolinha lá, vai sair todas as argolinhas. E aí a gente pode ter 3 resultados. No
tempo de trânsito colônico. O normal, que é a seringa argolinha, que é o que a gente falou, que é o mais comum, que é o tempo de trânsito normal. A gente pode ter inércia colônica, que é todas as argolinhas estão distribuídas no colo, e a obstrução de saída, que é o anismo ou contração paradoxal, é aquele músculo que a gente viu que o retal não consegue se contrair, então fica todas as argolinhas aqui presas no reto. Isso aqui também cai na prova. Não, ele só toma um comprimido, aí daqui a 5 dias faz um raio-x e 7 dias faz outro raio-x. Aí por 7 dias vai para ter mais nenhuma argolinha. Se tiver, aí você vai classificar como inércia ou obstrução de saída. Então aqui é o raio-x, esse primeiro aqui, ó, a gente vê as argolinhas em todo o colo, que é uma inércia, e aqui é a obstrução de saída. A manometria é ela que vai dizer para a gente se o paciente tem a contração paradoxal do bulbo retal. Então o paciente tem uma sonda, que a gente não, porque eu não faço manometria, mas é inserida no ânus, e aqui tem um balão. Esse balão é para simular as fezes. Então, quando o balão é insuflado, é para a pressão aqui no esfíncter anal acontecer o quê? Aumentar ou diminuir? Diminuir. O paciente fez um relaxamento do esfíncter, do bulbo retal, ele vai conseguir defecar. No paciente que não tem essa pressão diminuída, com a insuflação do balão, então ele vai ter uma obstrução de saída. Aqui a gente tem no repouso, o bulbo retal fica contraído, na defecação normal ele relaxa para as fezes passarem, e na obstrução de saída ele não relaxa, então as fezes não conseguem passar. A manometria ela pode ver a ausência do reflexo inibitório retonal, que isso pode acontecer também na doença de Chagas e na doença de Risto, hipertonia do esfíncter anal interno, que é os pacientes que têm fissura anal, ou também hipossensibilidade retal nos pacientes que têm doença neurológica. E o mais comum são essas desordens defecatórias, que é a disfunção do assoalho pélvico. Então, vamos para o tratamento. Quais são as medidas dietéticas que a gente vai fazer? Primeiro, dieta rica em fibra. O que é que você vai mandar o paciente comer? Piscina. Quais frutas? Laranja com bagaço, tangerina com bagaço, mamão, ameixa. Pode comer banana? Pode. Bota aveia na banana. Bota farelo de trigo na banana. Tomar bastante líquido, exercício físico. Quanto mais a gente se mexe, mais o intestino se mexe também. Então, exercício físico. Cadê? Todo mundo agora tem uma garrafinha de água, né? Eu ando com a minha, mas às vezes eu volto mal cheio pra casa, né? Meu filho, a coordenadora me ligou para dizer que o Miguel estava saindo muito da sala para encher a garrafa dele d'água. Mãe, mas tu não quer tomar muita água? Miguel, se tu encher essa garrafa uma vez na manhã já tá bom, porque já sai cheio lá de casa, né? Aí ele quer encher de segundas vezes, mas porque diz que vai encher. Vai fazer outra coisa, né? Aí, resultado, bebe muita água, fica pedindo para sair para ir no banheiro. Gente, é uma coisa importantíssima é conversar com o paciente sobre a não inibição do reflexo evacuatório. Eu sei que é difícil, às vezes você está num local que não tem condição, mas quanto mais o paciente abortar o reflexo evacuatório, mais constipado ele vai ficando. Então isso é muito importante você conversar. E aí a gente começa com um tratamento medicamentoso, digamos assim. Isso aqui também cai na prova, o tratamento. As questões tão fáceis de
vai só prestar atenção na aula. Então, a primeira medida que a gente faz, depois das medidas comportamentais, são os agentes formadores de bolo fecal, que são as fibras. Tá? A recomendação diária no Brasil, no mundo, na verdade, é 25 a 30 gramas por dia. E o que a gente consome é de 5 a 7 gramas por dia. É muito difícil chegar nessa recomendação só com a alimentação. Então, a gente tem as fibras solúveis. Essas fibras solúveis, elas são fermentadas pelas bactérias e elas produzem muitos gases. Então, a gente tem que ter um meio termo, mandar o paciente comer fibra, mas não exagerar, porque às vezes eles distendem. As insolúveis, elas formam menos gases, porque elas só são parcialmente fermentadas pelas bactérias. Então, elas acabam estimulando também a contração do intestino, tá? Porque elas aumentam o bolo fecal. E a gente tem também as substâncias hidrofílicas não absorvíveis, que agem como fibras. Lembrar que no paciente que você está prescrevendo fibra, tem que tomar muito líquido, porque as fibras vão absorver a água, então o paciente precisa repor essa água. E também a água diminui a formação de gases. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O farelo de trigo, ele inclusive vende no supermercado. É muito difícil a gente tratar a constipação lá no SUS, né? Porque o tratamento, as medicações são todas muito caras. E os pacientes muitas vezes não têm dinheiro nem para ir para a consulta. Então, uma coisa que a gente faz muito é mandar o paciente comer 2 colheres de farelo de trigo todo dia, porque já tem a reposição toda da fibra que precisa. As substâncias hidrofílicas não absorvíveis, a principal é a policarbofilia. E ter cuidado por conta da distensão e da formação de gases. No paciente que se queixa já de distensão, já você nem fazer fibra. Esses são alguns exemplos de fibra que a gente tem no mercado. E da policarbofilia. Os laxantes osmóticos, eles vão mexer no gradiente osmótico, vão aumentar a secreção de eletrólito e vão aumentar o peristaltismo. Eles alteram a osmolaridade intestinal, fazem com que vá mais água da parede intestinal para a luz intestinal. A maioria deles são esses açúcares não absorvíveis. Lactulose, sorbitol, lactitol. O sorbitol é muito usado como adoçante artificial. Então, é uma das causas que você tem que pensar de diarreia, inclusive. Tem vários chicletes que tem sorbitol, esses alimentos fix, né, que não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose, normalmente são adoçados com sorbitol. Como ele tem esse efeito laxativo, às vezes o paciente tem até diarreia. O hidróxido de magnésio e o polietilenoglicol, que é uma solução balanceada com eletrólitos. O efeito adverso mais comum também é a distensão e flatulência. Quem tem menor formação de gases é o polietilenoglicol e o lactitol. Esses aqui são exemplos de laxantes osmóticos, não sei se vocês já ouviram falar de algum. A lactulona, a Peglax, o leite de magnésia. Tem gente que usa leite de magnésia e é axila, né? Como desodorante. Mas ele é um laxante. Os laxantes lubrificantes, eles têm a principal vantagem no custo. Então, a gente acaba fazendo muito no serviço público, quem for trabalhar também no posto de saúde, é uma opção muito boa por conta do custo. Ele é menos efetivo e a gente tem que ter muito cuidado para não usar no paciente com sensório rebaixado, porque se ele aspirar, ele faz uma pneumonite lipídica gravíssima, tá? Então, o paciente com uso acumulado, você não faz água mineral. Os laxantes irritantes, estimulantes, são os mais conhecidos. Eles aumentam a motilidade intestinal porque eles estimulam o plexo mioentérico. É o sêmen, a cáscara sagrada, o bisacodil. A principal vantagem é a administração. Você faz a medicação e 6 a 12 horas depois o paciente já tem evacuação. Desvantagem: pode dar cólica
cólica, ele vai estimular a contração. Por exemplo, um antiespasmódico, ele melhora a dor, ele diminui a contração. E esse aqui, ele estimula a contração. Então, ele pode dar cólica, pode dar distúrbio eletrolítico. E a gente nunca faz ele com uso crônico. Por quê? Porque ele pode dar lesão do plexo miofibríco. Então, o paciente vai precisando de doses cada vez maiores da medicação. E pode causar melanose cólica, que é o intestino fica cheio de manchinha marrom, só do laxante. Então, que são os famosos laxantes irritativos, né? Lactobacillus, ômega prado, Tripolax, tamarim. Usar só em períodos agudos, não deixar por longos períodos. Os procinéticos, o que a gente tem hoje disponível no Brasil é só a prucaloprida, que é um agonista do receptor da serotonina. Ele também estimula a contração, ele estimula a secreção também do intestino. Porém, foi feito um estudo que mostrou que ele aumentava um pouco o risco de doença cardiovascular. Então, a gente só usa em mulher abaixo de 65 anos. E só em casos mais refratários. Não é uma medicação que a gente já inicia de imediato. Então, o nome dele, o nome comercial, que tem no Brasil, é o Resolol, que é procinético. Os secretagogos, a gente tinha disponível no Brasil, mas atualmente a gente não tem nenhum deles disponível no Brasil. Ele vai, como o próprio nome está falando, ele aumenta a secreção, né, secretagogo, de fora para o mundo intestinal, e ele é o único que melhora também a dor e a distensão. Então, ele é muito usado na síndrome do intestino irritável de forma constante. Porque na síndrome do intestino irritável a gente tem dor, né? E ele melhora também essa dor. Ele pode causar náusea, então a gente recomenda não ingerir junto com o comida. O biofeedback é um exercício tipo de fisioterapia, que vai ensinar o paciente a relaxar o cubo retal. Então, aqui está o cubo retal contraído, você fez o diagnóstico na manometria, e aí o paciente se encaminha a biofeedback. Quem faz é o pessoal da coloprocto. Então, vai ensinar o paciente a fazer o relaxamento do cubo retal. Cirurgia é uma opção nos casos mais refratários. Se tiver alguma alteração anatômica, como retocele, sigmoidocele, a colectomia ela pode ser indicada nos casos graves de constipação, principalmente no trânsito lento, sem obstrução de saída. Então, o que a gente faz aqui para resumir a nossa conduta? O paciente tem mais de 45 anos, não tem sinal de alarme, ele vai fazer o quê? Colonoscopia. Se ele não tiver, você vai fazer a avaliação clínica, explicar os orgânicos, fazer a modificação do estilo de vida, e a gente começa sempre com fibras. Modificação do estilo de vida e fibras. Se tiver alguma droga constipante que puder tirar, a gente tira também. Se não responder, se for uma constipação refratária, aí a gente vai para o tempo de trânsito comum, que é o exame das argolinhas. E aí aqui ele pode ter 3 resultados. Inércia colônica, pode ser normal, pode ter obstrução de saída. Se ele for inércia colônica, ou seja, as argolinhas estão distribuídas em todo o colo está paradão, não está se contraindo direito. Aí a gente vai avaliar se a gente também tem hipomotilidade no trato gastrointestinal alto. Às vezes a hipomotilidade é de todo o tubo digestivo. Esses pacientes, eles não se beneficiam muito com fibra nem laxante osmótico. Eles precisam de mais relaxante procinético, que vai estimular a contração, poliirritativa. Se for refratário, você pode avaliar a colectomia. Então, a colectomia, a gente não pensa nela na obstrução de saída, a gente pensa mais na inércia, tá? Se for normal, você vai tentar vários tipos de laxantes. Então, não dá certo, vai tentar
associando. Se for uma obstrução de saída, a gente vai pensar na manometria. A manometria, ela pode mostrar uma disfunção do assoalho pélvico anatômica, que é quando você tem retocele, sigmoidocele, e aí é cirúrgico mesmo. Se for uma disfunção do assoalho pélvico funcional, que é o paciente não conseguir contrair o fundo retal, aí a gente vai para o biofeedback, certo? E que a gente vai levar para casa de mensagem. Sempre ficar atento aos sinais de alarme no paciente constipado. Se estiver presente, vai fazer a colônia. A primeira linha de tratamento é o uso de fibras, aumento da ingesta de líquido, exercício e seguindo o reflexo evacuatório. Se não tiver resposta de fibra, a gente vai tentar o laxante osmótico. Depois, a gente pode tentar o procinético e depois o secretagogo. Cuidado com o óleo mineral no paciente comatoso, por conta do risco de aspiração. Nos casos refratários, a gente vai para o tempo de trânsito colônico. Se for normal, insistir nas medidas comportamentais e no tratamento medicamentoso. Se for lento, você vai preferir laxantes indicativos e procinéticos e avaliar a colectomia nos casos refratários. Se for obstrução de saída, vai para a manometria. A manometria, mostrando disfunção do assoalho pélvico funcional, que é a contração paradoxal do fundo retal, aí você encaminha para o biofeedback. Se tiver retocele, sigmoidocele ou prolapso, avaliar o tratamento cirúrgico. Então, vamos voltar para a questão. Vocês caem dúvida de qual? Se alguém tiver assinado por outra pessoa, eu sei que vocês não fazem isso. Nemopaco é usando contrastado. Você coloca contraste pelo reto, aí você contrasta todo o colo, faz um raio-x. Então, esse exame é mais assim: você tentou fazer uma colônia, não conseguiu, aí você acaba fazendo, mas hoje em dia a gente quase não usa mais a nemopaco. Então, pronto, ó, vamos ver a hora.